Sabe, dentro da nossa mente, a todo momento tem um drama silencioso acontecendo. É tipo uma peça de teatro com dois personagens principais que basicamente mandam em como a gente pensa, julga e toma cada decisão. A ideia aqui é conhecer de perto esses personagens e sacar como essa dinâmica interna molda quem a gente é. Então, para a gente começar, que tal um pequeno desafio? Dá uma olhada nesse quebra-cabeça, pensa um pouquinho na resposta, mas sem se preocupar em fazer conta, tá? Apenas presta atenção em qual número aparece primeiro na cabeça, assim, de bate-pronto. E aí? Após que uma resposta saltou na mente, 10 centavos. Se foi isso que aconteceu, fica tranquilo, é o que rola com quase todo mundo. Sabe, essa resposta é super intuitiva, parece certinha e o principal, ela vem quase que na hora, sem esforço nenhum. Pois é, só que essa resposta está errada. A resposta certa, na verdade, é 5 centavos. Vamos pensar juntos aqui, rapidinho. Se a bola custa 5 centavos, o bastão, que é R$ 1 mais caro, vai custar R$ 1,05, certo? E aí, R$ 1,05 do bastão mais os 5 centavos da bola dá exatamente R$ 1,10. Esse errinho bobo, na verdade, já mostra pra gente um conflito gigantesco que existe no jeito como o nosso cérebro funciona. E a origem daquela resposta, sabe? A resposta rápida e intuitiva dos 10 centavos? Bom, ela vem do nosso primeiro personagem, o Sistema 1. Pensa nele como o herói impulsivo, o cara automático da nossa história mental. O sistema 1 é basicamente o piloto automático do nosso cérebro. É ele que cuida de uma infinidade de tarefas todo santo dia, de um jeito silencioso, super eficiente e o mais doido, a gente nem se dá conta de que ele tá lá, no comando de tudo. Dá uma olhada nesses exemplos. Perceber raiva na voz de alguém, responder quanto é 2 mais 2, completar pão com o quê? Manteiga, claro. Dirigir num lugar sem trânsito. Nenhuma dessas coisas exige que a gente pense de verdade. Elas simplesmente acontecem. O sistema 1 é essa máquina de associações, sabe? Poderosíssima, trabalhando o tempo todo nos bastidores. Ok, agora vamos conhecer o outro lado da moeda, o outro personagem dessa história toda. Aquele que a gente costuma chamar de eu, o nosso eu consciente. Esse é o sistema 2. Agora, olha para isso aqui, 17 vezes 24. De cara, o sistema 1 bate o olho e nada. Ele não tem uma resposta pronta para isso. Ele até reconhece, essa é uma multiplicação, mas resolver que é bom, nada. E é exatamente aí, nesse momento de aperto, que o outro personagem é obrigado a sair da cama e começar a trabalhar. É isso que o sistema 2 faz. Ele é o nosso modo de pensar devagar, metódico, aquele que exige esforço de verdade. Ele só aparece para trabalhar quando o negócio fica complicado, sabe? Quando a gente precisa de atenção total e concentração máxima. Pensa só, estacionar uma vaga super apertada, tentar prestar atenção no que uma pessoa está falando no meio de uma festa barulhenta, ou até monitorar o próprio comportamento numa situação social meio tensa. Todas essas coisas exigem foco total. E é por isso que a atenção do sistema 2 é tipo uma bateria de celular. Ela é limitada. É por isso que é praticamente impossível fazer aquela conta 17 vezes 24 e, ao mesmo tempo, manobrar o carro num trânsito caótico. Não dá. Então, resumindo a ópera, a gente tem esses dois sistemas trabalhando na nossa cabeça. O sistema 1 é o impulsivo, que fica jogando sugestões o tempo todo baseadas em intuição e em impressões rápidas. Já o sistema 2 é para ser o juiz, o cara sensato, que deveria analisar, questionar e se precisar falar não, essa ideia não é boa. O grande problema é que o nosso juiz, o sistema 2, é preguiçoso pra caramba. Olha, na maior parte do tempo, essa divisão de tarefas funciona que é uma beleza, é super eficiente. Mas ela também é a fonte de um monte de erros que a gente comete sem perceber. Erros previsíveis até. Vamos ver agora como é que essa preguiça do nosso cérebro pode literalmente nos passar a perna. Dá uma olhada nessa imagem aqui. É a famosa ilusão de Miller-Lyer. Pergunta rápida. Qual das duas linhas horizontais parece mais longa? O nosso sistema 1 grita, na hora, que é a de baixo. Não tem nem o que discutir, né? É uma impressão automática, forte pra caramba. E aqui vem a parte mais maluca. Você pode pegar uma régua, medir as duas linhas e vai ver que elas têm exatamente o mesmo tamanho. Mas mesmo sabendo disso, a ilusão não some. O nosso sistema 2 agora sabe a verdade, ele tem o fato, mas ele simplesmente não consegue desligar a teimosia do sistema 1. Isso mostra de um jeito incrível o quanto a nossa intuição é poderosa e às vezes está errada. E tem mais, o trabalho do sistema 2 não é só lento, ele gasta energia, muita energia. Lembra da bateria do celular? É a mesma coisa.
Cada vez que a gente se esforça para ter autocontrole ou se concentrar muito em alguma coisa, a gente está gastando essa bateria mental. E uma hora ela acaba. E se essa ideia de bateria mental parece meio abstrata, olha só esse exemplo da vida real que é impressionante. Um estudo descobriu que juízes que decidiam sobre liberdade condicional eram muito mais generosos logo depois de comer. Conforme o tempo passava e a fome apertava, o número de decisões favoráveis caía para quase zero. Por quê? Porque juízes cansados e com fome tendem a pegar o atalho, a tomar a decisão mais fácil, que é simplesmente dizer não. O esforço de analisar um caso complexo é grande demais, então o cérebro cansado pega o caminho mais curto. E é aí que mora o perigo, entende? A preguiça do sistema 2 é um fato. E como pensar dá trabalho é desgastante, muitas vezes o sistema 2 simplesmente aceita as historinhas que o sistema 1 inventa, sem nem checar. É assim, por essa porta dos fundos, que os preconceitos, os vieses e os erros de julgamento entram e bagunçam as nossas decisões mais importantes. Beleza. Sabendo de tudo isso, fica a pergunta: o que a gente faz? Como é que dá para usar esse conhecimento sobre os dois sistemas para, no fim das contas, tomar decisões um pouco melhores, pensar de um jeito mais inteligente? Olha, a primeira coisa, talvez a mais importante, é ter um pouco de humildade. É aceitar que a nossa mente comete erros. E não é de vez em quando, são erros sistemáticos. Reconhecer isso já é o primeiro passo. E uma verdade inconveniente é que a gente é muito melhor em ver os erros dos outros do que os nossos. Mas, tudo bem, observar os outros pode ajudar a gente a entender nossos próprios padrões. Então, o plano de ação não é tentar se livrar do sistema 1. Até porque isso seria impossível e nem seria bom. A grande sacada é aprender a identificar as situações em que não dá para confiar nele de olhos fechados. Sabe, quando a decisão é importante, quando tem muita coisa em jogo? O segredo é um só: desacelerar, pisar no freio e dar uma chance para o preguiçoso do sistema 2 finalmente fazer o trabalho dele. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Neste exato momento, depois de toda essa conversa, qual desses sistemas está no comando aí? O processamento está sendo feito pela intuição rápida do sistema 1, de forma automática, ou pelo esforço deliberado do sistema 2? A resposta para isso talvez diga muito sobre como a nossa mente está funcionando agora mesmo.